Olá, senhores, papais, mamães, titios, titias, vovôs, vovós, todos os responsáveis pelos meninos e meninas, rapazes e moças do Colégio Caminhos e Colinas. Estamos agora iniciando o nosso curso de formação familiar para o ano de 2022. Como os senhores papais e mamães veteranos já sabem, nós temos um curso, então, de formação familiar e os papais e mamães de primeira viagem, né, vão agora compreender um pouquinho como é que esse curso funciona. O Colégio Caminhos e Colinas, desde a sua fundação, ele sentiu a necessidade de oferecer para os pais um curso de formação familiar. Qual a necessidade de um curso de formação familiar, né? Alguns pais poderiam objetar, algumas mães poderiam objetar, mas pai e mãe não se formam em curso. Pai e mãe se formam na raça, né? Nasce a criança e a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo as experiências dos avós, das pessoas antigas da família, e vai cuidando, né? Nós somos os pais de primeira viagem, eles vão aprendendo com os familiares mais velhos, né? Mas os pais e mães modernos já sabem que a tarefa formativa hoje é muito mais complexa do que era no tempo dos nossos avós, né? Antigamente, os pais eram assessorados pelas pessoas mais antigas da família, recebiam conselhos práticos sobre a vida familiar, sobre a formação dos filhos, sobre como cuidar do nenê, sobre como, enfim, como dar o banho no nenê, né? Eu lembro da minha mãe contando isso a respeito de como minha avó ensinava a ela essas artes, né? E vão aprendendo, né? O primeiro filho serve de cobaia, depois vem o segundo e o terceiro e assim por diante. Mas hoje em dia isso não é mais tão assim. As mudanças sociais, as mudanças técnicas, o afastamento das famílias, tornou e depois as novidades que vão aparecendo em mil assuntos diferentes, tornaram essa fórmula que se dava antigamente: eu vou educar como eu fui educado, né? Se deu certo comigo, vai dar certo com os meus filhos. Hoje em dia isso não funciona mais assim. Hoje em dia existem cursos de especialização para tudo. Então, nada mais natural que exista também um curso de especialização, de formação, né, para os pais, né? Claro que ninguém está querendo ensinar o Pai Nosso para o vigário, e nós não queremos aqui ensinar vocês como ser bons pais, no sentido assim de que como amar os filhos de vocês. Vocês já fazem isso e vocês fazem isso muito bem. O que nós queremos mostrar aqui nesse curso é um aprofundamento. Nós queremos mostrar para vocês, papais, mamães, tios, responsáveis, etc., que o ser humano é uma maravilha tão grande, né, que ele merece ser estudado em todas as suas profundidades. O nosso curso, esse curso de formação, será um curso que vai ter muito a ver com a ciência chamada antropologia, né? Não se assustem com a palavra, com o nome, não é nada complicado. No fundo, é o estudo do ser humano, estudo de como o ser humano é, em sua essência, para que as pessoas descubram a grandeza, os seus filhos, vocês mesmos, nós todos, descobramos a grandeza daquilo que nós somos, né? Esse curso, em relação ao curso dos anos passados, ele vai apresentar uma novidade, porque nós vamos fazer esse curso de formação familiar integrado com um curso que está sendo oferecido também
aos alunos de todas as séries que é um curso de excelência humana, ou seja, um curso de preparação, as diretrizes oficiais estão chamando esse curso de projeto de vida, entende? Enfim, é um curso que nós pretendemos oferecer, vamos oferecer para todos os alunos, para que eles saibam organizar a sua própria vida e, com isso, tenham muito mais possibilidades de escolher a profissão do futuro, de escolher a própria vocação, né, de descobrir a própria vocação. Então, nós integramos os dois cursos. Esse curso de formação familiar está ligado a esse curso de projeto de vida que os seus filhos irão cursar na escola. Irão cursar, essa é a novidade, irão cursar com a vossa ajuda, com a ajuda dos pais, né? Os senhores irão receber pela plataforma do colégio, leio aqui, os senhores irão receber pela plataforma do colégio uma série de vídeos. Cada vídeo, para os pais, corresponderá a um tópico de um livro que os filhos de vocês irão receber. O livro de projeto de vida, tá? Evidentemente, a versão para os alunos, para os vossos filhos, é muito mais simplificada, está dosada de acordo com a idade deles, né? Mas o assunto, a essência é a mesma, né? Se os senhores têm no colégio filhos com idades diferentes, os senhores vão perceber que os livros são diferentes também, são condizentes com a idade de cada um das suas filhas, cada uma das suas filhas, cada um dos seus filhos, tá? A dinâmica desse curso vai pedir que os pais ouçam o vídeo, não só esse vídeo aqui, mas os vídeos que vocês receberão pela plataforma do colégio, referente ao tópico que seu filho ou filha estão estudando. Eles vão chegar em casa e eles vão dizer, papai, mamãe, olha, eu estou neste capítulo aqui do livro de projeto de vida. E os senhores terão ouvido o capítulo correspondente, o vídeo do capítulo correspondente na plataforma. Então, os senhores estarão preparados na parte teórica para ajudar os filhos de vocês a responder aquelas questõezinhas que estão ali. E mais do que isso, as perguntas que os meninos, as meninas irão receber, elas têm muito a ver com a formação da família, com vocês, portanto. Ou seja, os meninos e as meninas, eles receberão no caderno deles, né, uma série de questões, uma série de perguntas que eles vão precisar da ajuda de vocês para responder. Entende por quê? Porque são questões que se referem à primeira infância deles, a como que eles foram educados, como que eles, para os pequenininhos, né, preencherem, a fazer a própria árvore genealógica da família, naquilo que for possível fazer. Enfim, eles vão chegar em casa pedindo, papai, mamãe, me ajude a responder isso aqui. São questões pequenas, algumas, se as crianças são ainda crianças que estão sendo alfabetizadas, nada, talvez o livro peça para fazerem um desenhinho, alguma coisa assim, e peça que vocês, papais, mamães, preencham alguma coisa ali. A ideia é, para a criança, né? A ideia é, eu estou me descobrindo, eu estou percebendo quem eu sou, eu estou percebendo que a minha essência é muito mais importante, muito maior do que aquilo que eu pensava que fosse, e que quem está me ajudando a fazer essa descoberta é a minha família. Quem está ajudando a fazer essa descoberta é a papai, a mamãe, o avô, o tio, porque vai haver perguntas endereçadas à avó também, para que a criança perceba o seguinte, que ela faz parte de uma família e que essa família tem história. Essa família tem tem uma unidade. Essa família é o primeiro, a expressão clássica, antiga, né? É o primeiro ninho
em que a criança se forma, a família tem muito a ver com o ninho, né? Com esse momento em que a criança nasce e ela vai se formando, ela vai crescendo até que um belo dia ela saia para voar. Né? Mas os filhos de vocês, a maior parte, não saiu para voar ainda não. Estão lá ainda no ninho e estão sendo cuidados por vocês. Vocês os estão educando, a escola está cooperando com vocês nessa educação, mas ainda há muito que informar. Geralmente, no mundo moderno, as coisas acontecem de uma maneira tão rápida, as preocupações da modernidade são tão grandes, tão complicadas, que esse convívio familiar, ele é postergado, é posto de lado. Muitas vezes acontece que pais e filhos só têm oportunidade para conversar e para se reunir, para trocarem ideias, trocarem informações, muito de vez em quando. Porque o pai e a mãe estão trabalhando, a criança está na escola. Quando a criança chega, ela faz a lição, ela toma banho, brinca e depois vai dormir. Entende? Quando o pai chega, a criança já está dormindo. Então, normalmente, acontece que pai, mãe, filhos se encontram mesmo fisicamente muito poucas vezes. Essas poucas vezes que se encontram são um tesouro. Elas precisam ser bem aproveitadas, por quê? Porque, vejam, a criança está se formando. Há muita coisa que vocês precisam passar para os filhos de vocês. Né? E nós estamos oferecendo, o colégio está oferecendo para vocês uma oportunidade para isso. Ele vai chegar lá com um caderninho para que vocês ajudem eles, né? Com um caderno, se for um rapaz, a menina adolescente, também existe, também nós estamos colocando para a menina e para o rapaz adolescente perguntas que eles precisam conversar com os pais a respeito disso. E vocês sabem como filho adolescente e filha adolescente tem dificuldade em conversar com os pais, né? Então nós estamos levando isso para, na verdade, nós estamos provocando esses encontros, dando para vocês oportunidades de encontros. Aproveitem muito bem essas oportunidades. Escrevam para nós ou mandem mensagem para nós sobre como isso está se desenrolando. É a primeira vez que nós estamos montando esse caderno, né? É a primeira vez no Brasil, hein? Talvez sejamos o primeiro colégio do Brasil a oferecer esse tipo de informação dessa forma, com esse tipo de caderno. Então nós temos muito que aprender também. Vocês podem sugerir outras perguntas, outras formas de abordar o assunto, e isso será muito bem-vindo. Tudo bem? Então vamos lá agora para uma rápida passagem para os quatro primeiros capítulos do livro e para as quatro primeiras vídeos que vocês irão receber. O primeiro vídeo fala nos dá uma espécie de spoiler, né? Uma espécie de apresentação do que é a grandeza do ser humano. Né? E começa então dizendo que nós precisamos nos conhecer e já vamos dizendo de cara, o vídeo fala, né? Que você é uma pessoa e é uma pessoa muito grande, muito importante. Todas as pessoas são muito importantes. É isso que nós pretendemos mostrar no vídeo. E a gente começa citando um trecho do Hamlet, de Shakespeare, em que ele diz isto, né? Que obra-prima é o homem. Como é nobre a sua razão. Que capacidade infinita. Como é preciso e bem feito em sua forma, em seus movimentos. Um anjo na ação, um Deus no entendimento, paradigma dos animais, maravilha do mundo. Puxa, é um elogio ao ser humano muito bonito, que muitas vezes a gente lê e fala, puxa, é verdade, o ser humano é assim. Mas não é um ser humano abstrato, não é um ser humano qualquer, não é um ser humano idealizado por Shakespeare. É você, sou eu, é o seu filho que é assim. É o seu filho que é uma maravilha, que é uma grandeza, e que a gente, às vezes, por causa do convívio e por causa das mil misérias da vida, acontecem mil coisas da vida, a gente tem a tendência de não ver assim.
A gente não tem a tendência de não ver a criança ou o nosso filho com essa grandeza. Uma mãe, uma vez comentando com um amigo meu um amigo meu foi visitar uma família e a criança pequena, devia ter uns 5 anos de idade, etc., estava dormindo. E o menino era uma pessoa muito bonita, um rosto muito bonito de criança, e ele comentou isso com os pais, com a mãe. E o pai e a mãe responderam aquilo que acho que muitos de vocês responderam também. Ele é muito bonzinho, muito bonito quando está dormindo. Entende? Mas a verdade é o seguinte, nós somos muito bonitos, muito belos aos olhos de Deus a vida toda. A nossa tendência é ver os defeitos, mas na verdade nós somos muito belos aos olhos de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E esse curso quer conscientizar as crianças e os papais de que isso é assim mesmo. O segundo capítulo começa falando o que diferencia, o que é um ser vivo. Então, explica que a primeira diferença nossa com a natureza, em geral, é que existem na natureza seres que são vivos, dos quais nós fazemos parte. Existem na natureza seres que não são vivos, não têm vida, são inertes. Então, nós ajudamos a criança, ajudamos os senhores pais a pensar um pouquinho o seguinte: o que diferencia um ser vivo de um ser inerte, de uma pedra, por exemplo? Então, nós pegamos algumas características dadas pela filosofia e pela antropologia para explicar isso. Primeiro, o ser vivo é uma experiência que qualquer criança faz, até os cachorrinhos, até os animais fazem essas experiências. Eles veem uma coisa no chão e têm dúvida se é uma pedra ou é um besouro, por exemplo. Então, eles mexem. Eles tocam na coisa. Por quê? Eles sabem que se mexeu, se a coisa se mexeu quando eu toquei nela, ela está viva. Entende? A primeira noção do ser vivo é isso. O ser vivo se move a si próprio. Depois, o ser vivo ele tem uma unidade. Significa o quê? Significa que se eu pego uma pedra, uma pedra qualquer, vamos supor um granito, qualquer coisa, e eu com um martelo eu quebro aquela pedra, os pedaços que ficaram continuam sendo pedra. A unidade pedra, ela existe tanto naquele bloco maior, quanto nos fragmentos que ele se partiu, certo? O ser vivo, a pedra, ela pode ser quebrada, que ela continua sendo pedra. O ser vivo não, o ser vivo tem uma unidade tal que se eu quebro, ou seja, se eu parto, se eu divido de alguma forma, ele deixa de ser vivo, ele morre. Entende? Lendo aqui no nosso resumo, não seria muito exato dizer que uma pedra tem unidade, pois se a dividimos, os pedaços resultantes continuam sendo pedra. As coisas inertes têm uma unidade tão pequena que continuam sendo, mesmo sendo divididas. Mas, se dividirmos um ser vivo, um coelho, por exemplo, ele imediatamente deixa de ser o que era. Dividir um ser vivo é matar o ser vivo. Então, o ser vivo tem unidade. O ser vivo tem movimento, o ser vivo tem unidade. Outra coisa é que o ser vivo é imanente. Isso é mais difícil de entender. A palavra significa que tudo que é ser vivo tem algumas atividades que permanecem dentro delas. O ser vivo se alimenta, o ser vivo cresce, ele sente de alguma forma, e isso são características imanentes, quer dizer, ele não manifesta isso para fora, ele sente isso dentro dele. E a outra característica é que o ser vivo ele vai se autorrealizando. Isso para nós é muito importante, porque aqui entra a nossa missão da educação. Veja bem, o ser vivo não nasce acabado, ele cresce. O ser vivo ele vai se realizando, ele tem um processo de crescimento, de reprodução e de morte. Isso vale para todos os seres vivos.
Todos os seres vivos têm essa capacidade de crescer, de se reproduzir, têm a capacidade de se reproduzir, e eles morrem. O ser humano, em especial, ele tem um crescimento diferente. Não é só o crescimento físico, como é o crescimento, por exemplo, de uma laranja, que ela aparece aquele botãozinho lá da laranja, na árvore, e depois ela vai se formando, ela vai crescendo, ela vai atingindo a sua plenitude, né, até que ela é uma laranja perfeita. Né? No ser humano, não é só isso. Não é só esse crescimento físico, mas existe também um outro tipo de crescimento, que é o crescimento moral, o crescimento intelectual, o crescimento espiritual. A criança, o ser vivo, ele vai aprendendo, ele vai na medida em que ele vai aprendendo, ele vai se tornando ele mesmo. E isso também é o que nós pretendemos mostrar, né, e frisar, porque afinal de contas, educar é ajudar o ser vivo a crescer. Ajudar o ser vivo a crescer, não fisicamente só, também, mas não só, né, mas ajudar o ser vivo a crescer rumo a um ideal de ser, que no caso do ser humano, só ele tem esse ideal. Cada um de nós tem um ideal pessoal. Por isso se diz que nós não somos só indivíduos humanos, nem só seres humanos, mas nós somos pessoas, porque cada pessoa é única. E, finalmente, a outra característica do ser vivo é que o ser vivo faz parte de um ciclo. Ou seja, o ser vivo ele não se esgota em si mesmo. Ele, pelo fato dele se reproduzir, né, ele vai dando origem a outros seres vivos. De maneira que aquela laranja, que eu dei o exemplo, ela nasce, cresce, se forma, depois ela pode, se ela cair no chão, vamos supor, ela apodrece, ela morre, mas ela continua se reciclando pela semente em outras laranjas. Quer dizer, a tendência do ser humano, desculpe, a tendência do ser vivo, qualquer ser vivo, inclusive o ser humano, né? A tendência do ser vivo é esse ciclo de reprodução que faz com que a laranja continue. Aquela laranja não, mas o ser laranja continue. Né? A laranjeira continua produzindo outras laranjas. Isso faz parte das características do ser vivo. E aí nós vamos perguntar se a criança, o rapaz, a moça pensaram nisso, pensaram nas características de si mesmas, em que elas são iguais aos outros, em que elas são diferentes dos outros. E nós partimos então para a terceira aula desse mês ainda, hein? Né? Que é a hierarquia dos seres vivos. E eles então, e os senhores também, vão estudar o fato de que nos seres vivos existe uma hierarquia, certo? Existem seres vivos que têm vida, só vida vegetativa, que é característica da imensa maioria das plantas. Eu disse imensa maioria das plantas porque tem algumas que enganam, que parecem ter um outro tipo de vida, que é a vida sensitiva. Existe vida vegetativa, existe a vida sensitiva, própria característica dos animais, né? Eles sentem, e existe a vida intelectiva, própria do pensamento, né? Que é característico de um único ser vivo, que é o ser humano. Tá bem? Então nós explicamos. Vida vegetativa é a própria das plantas e de todos os animais superiores às plantas. Claro, porque as plantas têm vida vegetativa e todos os outros animais acima das plantas, inclusive o ser humano, também tem vida vegetativa. Né? Depois, vida sensitiva. É a que distingue os animais das plantas. Né? Consiste em ter um sistema mais perfeito para captar diversos estímulos externos, né? E responder a eles. Né? Assim, por exemplo, o gavião tem fome, vê a pomba e captura a pomba. Essa resposta ao estímulo é chamada de instinto. O ser
de vida sensitiva, ele tem um instinto muito mais desenvolvido. Existe depois a vida intelectiva, que distingue o ser humano dos outros animais. Nós também temos instintos, mas não somos obrigados a seguir o nosso instinto. O animal, ele tem instinto e ele é obrigado a seguir o instinto dele, porque ele não tem opção, ele segue o instinto. O ser humano não. Como o ser humano é superior ao animal, ele tem um instinto, mas ele segue se quiser. Aí, então, no ser humano existe uma outra parte, a nossa intelecção, a nossa alma que decide, a nossa vontade que decide. Nós escolhemos os nossos próprios fins. Nós não nos submetemos aos fins da espécie. Nós não somos obrigados a fazer o que todo mundo faz. Isso é bom lembrar as filhas e filhos de vocês. Não é porque toda mãe sabe disso, né? Entende? E costuma responder, né? Quando a menina fala, todo mundo faz isso, a resposta da mãe automática de qualquer mãe é sempre a mesma. Você não é todo mundo. O que a mãe está dizendo aí é filosofia. Ela está dizendo o seguinte: você não é animal. O animal age com instinto de rebanho. Para onde uma ovelha vai todas as outras. Elas vão juntas. Elas têm o instinto de seguir, de fazer o que as outras ovelhas fazem. O ser humano não. O ser humano não é, como nós dizemos nos provérbios, né? Não é Maria vai com as outras. Nós temos capacidade de pensar e dizer, eu vou fazer isso ou não vou. Eu acho legal, interessante fazer isso que os outros estão fazendo e vou fazer também, pode ser. Ou então o contrário, não, a minha inteligência me diz que isso aqui é uma asneira, entende? Eu não vou fazer isso, eu tenho outras coisas para fazer e melhores. E nós precisamos, outra característica do ser humano, é que como a gente pode escolher os fins, nós temos que encontrar os meios para atingir esses fins. O animal, ele já tem o meio para fazer o fim para o qual ele existe. Então, a abelha, por exemplo, tem um instinto de fazer a colmeia. E ela tem a capacidade e os meios para fazer isso. Aqueles passarinhos que fazem aqueles ninhos maravilhosos que parecem uma obra de arte, tecidos todos, né? Eles têm instinto de fazer aquilo, eles fazem aquilo por instinto. Mas eles têm os meios para fazer. Tem o bico, tem a capacidade para fazer aquilo. Nós, como podemos escolher o nosso fim, nós não temos os meios, nós temos que encontrar os meios. E para isso nós temos a inteligência, que nos diz, olha, se você quer realmente derrubar essa árvore, e não quer morar no chão, mas quer derrubar essa árvore, você precisa dar um jeito de derrubar essa árvore. Você, com a sua mão, você não vai conseguir. Então, nós temos a inteligência de olhar para as coisas e falar, bom, eu posso fazer aqui uma foice, um machado, né, e com isso vou derrubar a árvore. Eu tenho uma inteligência que me leva a buscar os meios para atingir o fim. Isso na educação é muitíssimo importante, quando a gente diz para o aluno, encontre o caminho, descubra como é que você deve fazer isso. Eu estou aqui para te ajudar, mas descubra, ponha a cabeça para funcionar, para descobrir como você vai fazer. E a criança, então, o rapaz, a menina, etc., eles se defrontam com um problema, e eles pensam, bom, o que eu vou fazer, como eu vou fazer para resolver isso? Ontem eu vi uma foto maravilhosa que o professor tirou de uns meninos do primeiro ano, aprendendo a fazer continha usando o material dourado. O material dourado, você já deve ter visto, são uma série de bloquinhos de madeira, muito inteligentemente montados, de maneira que ajuda a criança a fazer as contas através do uso dos bloquinhos. Os bloquinhos são meio. A criança pode tentar fazer de outras formas, contando nos dedos, por exemplo, que é um outro meio. Os bloquinhos estão lá. Ela deve aplicar a inteligência para saber como usar esses bloquinhos para atingir o fim dela, que é fazer a conta. E, finalmente, nós terminamos esse
esse primeiro bloco, na quarta aula, mostrando que o nosso corpo é um sistema, ou seja, todas as partes do nosso corpo elas estão relacionadas entre si, para que, com o uso da nossa inteligência, a gente consiga alcançar o fim que nos propomos. Essas são os 4 primeiros capítulos, as 4 primeiras aulas do livrinho que os filhos de vocês levarão para casa e que vocês vão estudar, né, ouvindo os vídeos para responder. Vocês podem dizer, puxa, eu coloquei meu filho na escola e agora eu que tenho que fazer o trabalho? É isso mesmo. A escola explicou isso para vocês. A escola não educa. Nenhuma escola educa. A escola ajuda a educar. Quem educa são vocês. Quem educa são os pais. Uma criança dá 1 milhão de atenção a mais para o que a mãe fala do que para o que o professor, a professora vão falar. Certo? Vocês têm a vocação, vocês têm o chamado de Deus para educar vossos filhos. Esses instrumentos que nós estamos oferecendo para vocês são para ajudar vocês nesse trabalho educativo, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer objeção, qualquer sugestão, pelo amor de Deus, enviem pelos meios de comunicação para o colégio e serão muito bem-vindos e respondidos. Muito obrigado. Bem-vindos ao Colégio Caminhos e Colinas, ajudar a crescer e crescer juntos. Meu nome é Roberto Eda, sou diretor-geral do Colégio Caminhos e Colinas, sou engenheiro de robótica pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica, e também sou mestre em computação gráfica pela mesma faculdade. Depois eu também me licenciei em matemática, filosofia e pedagogia, e fiz um MBA na Espanha, uma especialização em gestão administrativa de escolas, pela Universidade Complutense de Madrid, que como seria similar à USP aqui do Brasil. Então, nós estamos juntos nesse colégio, pois nós temos algo em comum, uma meta, um objetivo. Deus dá a cada um de nós uma encomenda, que é uma tarefa, uma missão. E não é possível passar essa encomenda para outra pessoa. No começo nós recebemos a encomenda, não sabemos o que fazer com ela, nem sabemos, né, o endereço, como encarregá-la, o que a gente tem que fazer. Então, e nós algumas vezes até pensamos que essa encomenda é para outra pessoa. Mas a verdade é que essa encomenda, né, esse exemplo é que é a nossa própria vida. Então, agora, adultos, nós vemos que Deus remeteu essa encomenda para cada um de nós, né, e que nós precisamos retornar essa dádiva a Deus. E assim nós conseguiremos a felicidade. Como cada pessoa deve entregar a sua vida a Deus, só Deus sabe e a pessoa vai descobrir. Então, só a pessoa pode descobrir, mas ela pode ser ajudada. Quando perceber, terá descoberto a sua missão e provavelmente a irá cumprir com alegria. Alguns cumprirão a sua missão sendo pais, mães, professores, eletricistas, motoristas, outros sacerdotes ou pastores. Qual dessas vidas é a melhor? A melhor vida é aquela que Deus escolheu para cada pessoa, para cada um de nós. A escola ela proporciona os meios para nos ajudar a conhecer e entregar essa encomenda que é a vida que Deus nos deu de volta para Deus. Nós, a escola, queremos ajudar os nossos alunos e alunas, né? Então, seus filhos, as suas filhas, a entregarem as suas encomendas a Deus, para assim serem felizes. Então, queremos que elas cresçam e para isso precisamos que nós, pais e professores, cresçam juntamente com elas. Então, educar para nós no Colégio Caminhos e Colinas é ajudar a crescer e crescer juntos. No Colégio Caminhos e Colinas, todos estamos unidos neste projeto de nos ajudarmos uns aos outros a crescer. Então, quais são 3 dos princípios do nosso projeto pedagógico que eu queira comentar hoje, que são importantes para esse ano letivo? Para ajudar cada um a descobrir a sua própria missão, o projeto pedagógico do Colégio Caminhos e Colinas está fundamentado principalmente em 3 princípios. Primeiro, importância de cada pessoa.
Nós queremos ajudar cada um individualmente a crescer, seja ele pai, professor ou aluno. Segundo, a educação é tarefa prioritária da família. Pais responsáveis, avós, tios, primos, né? O que é importante ter em conta? O manual de instruções de cada criança é dado por Deus àquela família. Terceiro, o eixo das atividades do colégio é o estudo. O crescimento das pessoas gira em torno desse trabalho intelectual. Vamos detalhar um pouquinho essas ideias fundamentais. Então, importância de cada pessoa. No Colégio Caminhos e Colinas, cada pessoa é única e tem uma personalidade própria, sempre em desenvolvimento. A educação personalizada acontece conforme há acompanhamento individual do projeto pessoal de melhora de cada pai ou responsável, de cada professor e de cada aluno. Queremos ajudar cada indivíduo a crescer, sejam pais, professores ou alunos. Cada pessoa é importante. 2. A tarefa prioritária da família é educar. Então, a educação é uma tarefa prioritária da família. Então, repito, nós acreditamos que o manual de instruções de cada criança é dado aos pais ou outros responsáveis a quem Deus delega essa função. Avós, tios, tias. O colégio ele proporciona abundante auxílio para que cada pai e mãe eduque o seu próprio filho, mas reafirma que o dom da educação é um presente divino conferido àqueles que geraram a vida de uma criança ou substituíram os pais nessa função. Os colaboradores do colégio, eles não são os principais educadores, mas recebem um convite dos pais para participar da educação de seus filhos. Comentando a terceira ideia, que o eixo das atividades do colégio é o estudo. No Colégio Caminhos e Colinas, todos os colaboradores estão pendentes de apoiar o estudo das pessoas, tanto no espaço na escola, quanto no ambiente do lar, através das plataformas digitais. Então, o principal foco do projeto pedagógico está em ajudar cada estudante a aprender a aprender. Aprender a aprender. Ou seja, o foco de todas as atividades é ajudar os alunos a ganharem interesse e autonomia para conhecer as realidades e as pessoas, sentir e ordenar as suas emoções, pensar nisso tudo e realizar as tarefas que construirão a sua própria vida. O crescimento das pessoas gira em torno deste trabalho intelectual que é o estudo. Finalmente, como é que vai se manifestar na prática? Como é que essas ideias, como é que esses princípios vão passar para o nosso dia a dia? Então, como cada pessoa tem uma missão, nós precisamos no dia a dia ajudar ela a descobrir e seguir essa missão. Então, cada pessoa, pai, professor, aluno, é motivada a se aperfeiçoar e recebe ajuda para crescer no conhecimento próprio e se esforçar por descobrir a missão para a qual veio a esse mundo. De onde vim, por que Deus me criou, para onde vou, o que devo fazer. É muito importante que cada ano, cada mês, cada dia, cada um de nós defina o propósito de vida que tem nesse período, com metas concretas de crescimento em bons hábitos. É isso que o colégio na prática vai fazer, vai ajudar. Segunda ideia, Da segunda ideia, como é que a gente vai ajudar a família a ser protagonista da educação? Então, é construindo juntos uma boa comunicação entre pais e colégios. Então, a principal função educativa da família é cuidar dos filhos para que encontrem a Deus e realizem sua missão neste mundo para ser felizes. Este cuidado é integral, desenvolvimento corporal, afetivo, intelectual, assim como a transmissão de valores éticos fundamentais. Então, a família proporciona o alimento corporal e espiritual, carinho, casa, comida, oração. Por isso que a comunicação das famílias com o colégio é essencial, para que juntos nós consigamos definir as ações educativas necessárias para que cada filho ou cada filha, como aluno e aluna da escola, se desenvolva bem. E o terceiro ponto do estudo, como é que a gente vai aplicar na prática? Na prática é muito importante ter claro que a organização do trabalho e do estudo é tarefa da escola. A escola vai apoiar a tarefa educativa dos pais, sistematizando as atividades para atingir equilíbrio emocional
adquirir conhecimentos, habilidades, competências e atitudes. Essa sistematização envolve preparação de preceptores especializados em atendimento de pessoas, formação continuada de professores de antropologia e ética, com domínio simultâneo das ciências específicas, linguagem, matemática, humanidades, educação física, artes, religião, etc., e configuração e manutenção das tecnologias digitais de apoio pedagógico. Além disso, o colégio também proporciona um conjunto de aulas e tarefas para orientar os pais para atingir a máxima eficácia dos processos educativos dos próprios filhos. Resumindo, o Colégio Caminhos e Colinas proporciona uma organização harmônica que incentiva a fazer com amor as atividades acadêmicas. Genericamente, denominamos todas essas atividades por estudo, para que toda a comunidade escolar, pais, professores e alunos cresçam. A principal finalidade desse trabalho é ajudar cada pessoa a realizar-se a si mesma, cumprindo o plano que Deus tem para ela em cada momento da vida e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Para que isso aconteça, os pais e os responsáveis pelos alunos e alunas e os profissionais do colégio devem conversar muito. Dessa forma, cada um e todos encontraremos a Deus na realidade do dia a dia e transformaremos nosso trabalho em oração e a nossa vida em amor ao próximo. Eu vou comentar uma disciplina nova que na verdade é um conjunto de ações que se chama Projeto de Vida. Então, Deus, nosso Criador, Ele presenteou cada um e cada uma com uma vida singular e insubstituível. Essa dádiva divina é, ao mesmo tempo, aventura, uma oportunidade para realizar algo que pode ser grande e pode ser amor. O ser humano nasce e cresce, não é estático. A vida é dinâmica. Então, o dom da vida é um convite de Deus para construir a própria vida. Deus nos chama a cada dia, cada vida é uma vocação, pois vocação significa chamado. Vocação é a mesma raiz da palavra voz, de chamar. Então, se ouvirmos a voz de Deus, descobriremos o que nós devemos fazer nesta vida. Encontraremos a nossa missão. Então, para ajudar cada aluno e cada aluna do Colégio Caminhos e Colinas a achar essa missão, nós desenvolvemos uma disciplina própria, que se poderia chamar Missão de Vida, mas é mais conhecida como Projeto de Vida. Em muitas empresas e outras escolas, o projeto de vida significa definir o propósito da própria vida, mas algumas vezes as pessoas acabam fazendo isso de uma forma muito solitária. Para nós, no Colégio Caminhos e Colinas, o propósito de vida deve ser abraçado e determinado com liberdade por cada pessoa, mas sempre contando com a ajuda dos pais e dos professores que querem o bem do aluno, da aluna. Então, descobrir a missão pessoal é uma tarefa individual, mas acompanhada e apoiada por aqueles que nos amam. Então, quais são os objetivos do projeto de vida? Então, o objetivo do projeto de vida é ajudar cada pessoa a encontrar a sua própria missão de vida. Então, os dois caminhos fundamentais para atingir esse objetivo são: 1. Ajudar a conhecer o nosso Criador, nosso Deus. 2. Ajudar a conhecer-se, ou seja, ajudar cada aluno e aluna a refletir sobre a sua própria identidade. Então, vamos tratar do ponto 1. No ponto 1, para atingir o conhecimento de Deus, nosso Criador, é preciso ajudar as crianças e os jovens a encontrá-lo onde Deus está. No próprio interior, nas coisas e nas pessoas. Então, em primeiro lugar, aprender a dialogar com o nosso Senhor que está dentro de nós, através da oração e da formação da consciência sobre as próprias ações. O segundo passo para conhecer o nosso Criador é admirar, sentir, pensar, organizar a natureza, o mundo material, as coisas que nos rodeiam. E o terceiro passo para crescer em conhecimento de Deus é conviver com outras pessoas, dialogando, cuidando dos outros e deixando-se cuidar pelos outros. Então, os 3 passos para o primeiro caminho.
Agora, e para o segundo caminho? Então, para atingir esse conhecimento próprio, né, essa identidade pessoal, os alunos e alunas serão ajudados a desenvolver as suas competências socioemocionais com atividades práticas. Então, para recordar, então, rapidamente assim, o que eles vão aprender, então, um pequeno resumo do que são competências socioemocionais. Então, aqui eu vou citar 5. Então, 5 passos para adquirir o conhecimento próprio e crescer nele. Então, 1. Autoconhecimento. Reflexão e consciência sobre a própria identidade. Segundo passo, autoeficácia. Domínio dos próprios impulsos e gestão das próprias ações. Terceiro, abertura. Percepção das pessoas com as quais nós convivemos. Quarto, amabilidade. Essa iniciativa pessoal para ajudar os demais. E quinto, determinação. Definição e execução de decisões pessoais. São esses os caminhos e os passos que nós pretendemos dar com um conjunto de ações que nós chamamos no Caminhos e Colinas projeto de vida. Na prática, como é que se desenvolve o projeto de vida? Então, os professores e professoras trabalharão estes assuntos de forma adequada a cada etapa escolar, ou seja, dependendo da idade. No ensino médio, haverá uma aula semanal para o projeto de vida. No ensino fundamental 2, nos anos finais, haverá uma aula quinzenal para o projeto de vida. No ensino fundamental 1, anos iniciais, o projeto de vida será abordado dentro do currículo de ensino religioso e de língua portuguesa pelos professores encarregados de sala. Cada aluno e cada aluna receberá um caderno de competências socioemocionais, que deverá ser preenchido com a ajuda dos pais ou responsáveis. Então, essas são as atividades dos alunos, conjuntos de atividades dos alunos do projeto de vida. Paralelamente, para ajudar a construção do projeto de vida de cada filho e filha, o Colégio Caminhos e Colinas fornece um conjunto de cursos e atividades para os pais e responsáveis, de modo que vocês possam apoiar e catalisar, acelerar o desenvolvimento acadêmico e socioemocional dos seus filhos e filhas. Então, esse conjunto de atividades para os pais, nós chamamos então de Programa de Formação Familiar. Nós utilizamos no Caminhos e Colinas um programa de formação familiar que foi desenvolvido por uma empresa parceira, que é o Instituto Superior de Educação Personalizada, ISEP. E como é que ele está estruturado esse programa? Então, 4 tópicos de estruturação. Primeiro, há videoaulas, né, curtinhas, com menos de 10 minutos, que vão ser postados entre 2 e 4 vezes por semana, né, na plataforma Google Sala de Aula, que é a mesma que os alunos e alunas utilizam na escola. Então, os pais vão fazer cursos na plataforma que os próprios filhos utilizam. Junto com as videoaulas, haverá textos de apoio e questionários avaliativos. Além disso, haverá atividades práticas que deverão ser realizadas junto com os próprios filhos no preenchimento do caderno de competências socioemocionais. Segundo tópico, né, do Programa de Formação Familiar, encontros presenciais, que coincidirão com as 4 reuniões de pais durante o ano. Ou seja, o primeiro encontro presencial, né, ocorre durante a primeira reunião de pais. E o conteúdo é essa explicação introdutória do Programa de Formação Familiar. Em geral, o conteúdo acadêmico da reunião de pais vai durar 60 minutos. E o encontro presencial de formação ocorrerá em seguida com duração de 30 minutos. Então, terceiro passo do Programa de Formação Familiar são conferências virtuais nos meses em que não houver reunião presencial de pais. Então, essas conferências virtuais ocorrerão na plataforma YouTube em um sábado e tem duração de 60 minutos. E haverá interação via chat durante a live. Quarto tópico do Programa de Formação Familiar. Haverá uma formatura de pais e responsáveis que ocorrerá no mês de agosto. Serão alguns dias, algumas formaturas, porque são muitos pais e mães, né,
para todos aqueles que forem aprovados nas disciplinas que serão oferecidas durante o primeiro semestre. Resumindo, então, o projeto de vida desenvolvido pelo Colégio Caminhos e Colinas é um conjunto de ações para ajudar cada aluno e aluna a descobrir a própria missão, que depende de um conjunto de ações também dos pais e responsáveis, que devem ser realizados dentro do programa de formação familiar. De fato, todos nós temos um projeto comum, pais, professores e alunos, para atingir um mesmo objetivo: ajudar a crescer e crescer juntos. Saudações!